Raabe, escuta o que eu vou falar, Raabe não estava fora dos planos de Deus. Eu quero te falar uma coisa, aquele teu parente, aquele teu marido, aquela tua esposa, aquele teu patrão, aquele colega de trabalho, saiba, eles estão incluídos no plano da salvação de Deus. O pecador mais terrível que você conhece, ele está incluído no plano da salvação de Deus. Deus não pôs ele para fora do plano, ele está dentro do plano, ele só precisa entender, ele só precisa compreender, ele só precisa ouvir, ele só precisa receber a salvação. Raabe estava no plano de Deus, dentro do plano de Deus, no entanto, ela estava no lugar errado. Mas abra aí a sua Bíblia comigo, livro de Hebreus, capítulo 11. Ou carta aos Hebreus, né, como preferir, capítulo 11, a gente fala livro porque faz parte do cânon sagrado, está nas escrituras, são 66 livros, Hebreus é um deles. Hebreus 11, eu quero ler o verso 31 como introdução do que queremos falar, porque no verso 31 tem o assunto, tema da palavra dessa noite. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espias pacificamente. Quantos podem dizer amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo para o Senhor falar conosco. Pai, nós temos lido o versículo da Tua palavra, e sabemos que a Tua palavra é luz, é guia, Tua palavra é direção, é lâmpada para os pés, a Tua palavra, Senhor, é correção para a nossa vida. Nós te pedimos, ó Senhor, ensina-nos a nos posicionar, ó Pai, de maneira que agrademos o Teu coração, e que sejamos salvos, em nome de Jesus, amém, aleluia. Quando Deus honra quem se posiciona, é disso que nós queremos falar. Quando Deus honra quem se posiciona, queridos, tenham em mente uma coisa: Deus tem prazer em honrar, Deus tem prazer em honrar aqueles que são obedientes, Ele tem prazer nisso. Quando Jesus é batizado nas águas, vocês lembram, Ele sai das águas do Jordão, ali batizado por João Batista. Quando Ele sai das águas, vocês lembram o que acontece? O Espírito Santo vem com uma forma corpórea de pomba sobre ele, o céu se abre e Deus dá uma palavra de honra a Jesus. Ó, esse aí é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus honrando Jesus. Depois Jesus está no monte da transfiguração, no monte Tabor, junto com os discípulos, Pedro, Tiago e João, e lá ele está, aparecem Elias e Moisés, conversam com ele. A Bíblia diz que o céu desce naquele lugar, ele se transfigura, ele fica de uma forma resplandecente, gloriosa. Pedro, Tiago e João ficam assustados, né? E a Bíblia diz que naquele momento também, o céu se abre, e Deus diz: este é o meu filho amado, a ele ouçam, ou a ele ouvir, ouçam o que ele diz. Deus honrando as palavras de Jesus. Deus tem prazer em honrar, por isso Ele nos ensina, Ele nos dá o caminho. Romanos 12:10, você está anotando? Anote. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. É um mandamento. Olha o que Ele está dizendo aqui. Ei, vocês têm que se amar com amor fraternal, o amor fraterno, o amor que se entrega. E Ele diz: e tenham prazer em quê? Em difamar uns aos outros, em desonrar uns aos outros, em desprezar uns aos outros. Não, tenham prazer em honrar uns aos outros. Deus tem prazer em honrar, e Ele nos ensina isso, Ele ensina para a gente isso. O personagem da nossa palavra desta noite, você já viu aqui no versículo 31 de Hebreus 11, é Raabe. Quem é Raabe? Quem é essa mulher? Que mulher é essa? O texto sagrado aqui, o escritor aos Hebreus chama ela de prostituta. Raabe era uma mulher que vivia em Jericó, antes do povo de Deus chegar até a terra prometida.
ela vivia em Jericó, e o texto sagrado diz que ela morava em cima do muro. Para nós parece uma coisa esquisita, né? Como é que alguém vai morar em cima do muro? Mas o muro da cidade era muito largo, porque era uma cidade fortificada, ninguém conseguia transpor aquele muro. O muro era muito largo, tinha muitos metros de largura o muro, e além de ser muito alto. E quem é que morava em cima dos muros? Pessoas importantes. É interessante isso. Pessoas importantes moravam em cima do muro, dos muros as cidades que eram muradas e que tinham muros largos. As pessoas mais importantes moravam lá em cima. Mas pastor, uma prostituta era uma pessoa importante? Sim, porque a gente precisa entender o contexto. É diferente dos nossos dias atuais, né? Alguém que pratica prostituição é alguém que está à margem, né? Alguém que está marginalizado. Naqueles dias o que ela praticava não era uma prostituição como é hoje, era uma prostituição que eles chamavam de prostituição cultual. Eles adoravam deuses estranhos, e na adoração a deuses estranhos havia prostituição. Então ela era como uma sacerdotisa, ela era uma pessoa importante, morava em cima do muro da cidade. Raabe, escuta o que eu vou falar, Raabe não estava fora dos planos de Deus. Eu quero te falar uma coisa, aquele teu parente, aquele teu marido, aquela tua esposa, aquele teu patrão, aquele colega de trabalho, saiba, eles estão incluídos no plano da salvação de Deus. Amém, amados? O pecador mais terrível que você conhece, ele está incluído no plano da salvação de Deus. Deus não pôs ele para fora do plano, ele está dentro do plano. Ele só precisa entender, ele só precisa compreender, ele só precisa ouvir, ele só precisa receber a salvação. Raabe estava no plano de Deus, dentro do plano de Deus. No entanto, ela estava no lugar errado. Ela estava no lugar errado. Ela estava em cima do muro que estava determinado a cair. O muro da cidade iria cair. Deus falou para Josué: Josué, você vai chegar lá em Jericó. É uma grande cidade, é uma cidade murada, é uma cidade que não se pode transpor os muros. A cidade está rigorosamente fechada. É o texto de Josué capítulo 2 diz: a cidade estava rigorosamente fechada, ninguém entrava na cidade e ninguém saía da cidade, porque eles estavam apavorados com o cerco do povo de Deus que estava ali, porque eles tinham ouvido falar que lá no Egito, o povo tinha saído com mão forte do Egito. Eles tinham ouvido falar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas, eles podem desprezar, eles podem dar de ombros, mas eles já ouviram falar dos feitos do Senhor. Amém, amados? Eles ouviram falar dos feitos do Senhor, eles sabem dos feitos do Senhor. O Salmo 19 diz que um dia faz menção a outro dia, sem linguagem nem fala. Uma noite faz menção a outra noite, das grandes maravilhas do Senhor. Amém? O firmamento confirma, anuncia a obra de suas mãos. Tudo na terra diz que há um Deus, ainda que outros dizem, não tem Deus, na arrogância deles, mas tudo na terra diz que há um Deus. E lá está Raabe, em cima do muro que vai cair, o muro que vai ser derrubado. Ela está no lugar errado, mas escute, ela começou a ouvir a voz certa. Homens foram até ela, 3 homens, espias, que Josué mandou. Vocês lembram, quando Moisés mandou espiar a terra, no começo da jornada deles, quando saíram do Egito, quantos homens Moisés mandou espiar a terra? Quem lembra? Quantos? Não, 12 homens. Moisés manda 12 homens espiar a terra. 12 homens, um príncipe de cada tribo de Israel. Ele não mandou qualquer pessoa, ele não mandou as pessoas mais simples, ele mandou o principal de cada tribo para espiar a terra. E qual foi o resultado? A Bíblia diz que 10 dos espias infamaram a terra, falaram mal da terra. Foram lá e ao invés, pastora, de voltar e dizer, não, a terra é boa e é como o Senhor disse, é uma terra que emana leite e mel, é uma terra que tem frutos enormes. Aliás, para trazer um cacho de uva precisou de 2 homens para trazer o cacho de uva. Eles viram a terra, mas ao invés de olhar para tudo que havia de bom na terra, eles olharam apenas para os gigantes que habitavam lá, e infamaram a terra, falaram mal da terra, e por causa disso,
eles ficaram 40 anos no deserto. Apenas 2 homens não tomaram essa posição, e esses 2 homens foram Josué e Calebe. E agora estes 2 homens estão prestes a entrar na terra prometida, mas Josué é o líder. E o que é que Josué faz? Envia 12 espias? Não, dessa vez não, enviou 3 espias, 3 homens apenas. Ele enviou 3 espias, e estes homens foram, e a palavra do Senhor diz que eles foram parar lá em cima do muro, na casa de Raabe. E Raabe os recebeu, não como recebia outros homens, mas Raabe os recebeu como homens de Deus. Raabe os recebeu e ouviu a mensagem que eles tinham falado, ouviu o que eles estavam dizendo. Ela passou a ouvir aquilo que iria mudar. Ela estava no lugar errado, mas estava ouvindo a voz certa. Aleluia. Muitas vezes eu estava no lugar errado no mundo, mas eu ouvi a voz certa que me chamou e disse: vem que o Senhor tem salvação para você. Amém, amados? Tem gente em lugar errado aí, mas ele precisa ouvir a tua voz, precisa ouvir a voz certa. Nós precisamos evangelizar. Ó quanta cadeira aqui para encher, ó quanta cadeira para encher. Nós precisamos falar do amor de Deus para as pessoas lá fora, para eles virem, estarem aqui, servindo a Deus juntamente conosco. Quantos estão entendendo? Diga amém. Enquanto Jericó se preparava para resistir, porque tudo fechado era para isso, para resistir, para não deixar Israel chegar, para não deixar o povo de Deus entrar. Enquanto Jericó se preparava para resistir, Raabe decidiu não resistir a Deus. Aleluia. Raabe decidiu não resistir. Ela compreendeu que resistir a Deus era perder a guerra antes da guerra começar. Deixa eu só falar isso aqui para você. Para de resistir ao Espírito Santo. Quando nós resistimos ao Espírito Santo, nós perdemos as batalhas antes delas acontecerem. Não resista ao Espírito Santo. Raabe é uma mulher que nunca ouviu falar de Deus. Ela está vivendo em Jericó, um povo idólatra, mas agora ela tem uma notícia: olha, saiu um povo lá do Egito, eles estão vindo para cá. E eles viveram maravilhas. Eles viram maravilhas no Egito, e eles viram maravilhas no caminho, e eles estão chegando aqui. Eles vão entrar na nossa cidade. Raabe decide não resistir. Ouça as palavras de Raabe. Josué 2:9, vem comigo, você está anotando? Anote. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e o pavor de vocês caiu sobre nós. Ou seja, em outras palavras, todo mundo aqui em Jericó está morrendo de medo de vocês. Todo mundo aqui em Jericó. Ei, deixa eu só falar uma coisa para você, meu irmão. O inimigo que está agindo lá fora, ele tem medo de você. Mas muitas vezes nós invertemos. Nós é que temos medo, nós é que ficamos apavorados, nós é que ficamos assustados. Deus está pronto para fazer um milagre, Deus está pronto para abrir uma porta, Deus está pronto para nos dar a vitória, Deus está pronto para fazer algo novo, e nós fazemos o quê? Nós ficamos apavorados. Ao invés de estarmos firmes, ao invés de estarmos confiantes, crendo naquilo que Deus vai fazer, estamos apavorados. Aqueles 3 espias não fazem como aqueles outros 10, eles olham a cidade e dizem: realmente, a cidade é forte, é murada, é alta, o muro é alto, é difícil transpor, mas se o Senhor nos deu essa terra, nada vai nos deter. Aleluia. Aquilo que o Senhor tem para você, ninguém vai tomar. Quantos creem nisso? O ano da presença vai trazer bênçãos que você precisa, que você está buscando, e ninguém vai poder tomar. Amém, amados? Quem vai ficar apavorado é do outro lado, não a gente. Aqueles homens foram lá, e lá na casa de Raabe, ouviram da própria Raabe, eu sei que o Senhor vos deu essa terra. Aleluia. Se eles precisavam de algum ânimo mais, eles receberam agora o ânimo, dizendo: espera aí, se até eles sabem que o Senhor nos deu essa terra, ninguém vai nos deter. Aleluia. Amém, amados? Aleluia. Ei, Raabe, ela ouviu o que Deus estava fazendo e resolveu mudar de aliança. Ela resolveu mudar de aliança. Ela resolveu fazer uma aliança com Deus. Ela resolveu: não. O que Deus está fazendo é coisa grande demais, é coisa poderosa demais. Irmãos, o Egito
era muito mais poderoso que Jericó, mas muitas vezes mais. Jericó era uma cidade, o Egito era uma nação, era muito mais poderoso, e não resistiu à presença do povo de Deus, e não resistiu. Eu declaro e profetizo, o inimigo não vai resistir à presença de Deus na nossa vida nesse ano, em nome de Jesus. As muralhas vão cair. Você crê nisso? Diga amém, aleluia. Ei, agora escuta aqui, Raabe não esperou o muro cair para crer. Vai cair o muro. Então tá bom. Então, a hora que o muro estiver no chão, eu acredito. A hora que eu ver o muro aqui no chão, aí eu vou andar com vocês. Foi isso que Raabe fez? De jeito nenhum. Ela acreditou antes, quando tudo dizia não, quando a muralha estava de pé, quando a cidade estava intransponível. Raabe acreditou. Começa a acreditar naquilo que você ainda não está vendo. Deus faz isso. Deus chama as coisas que não são, como se já fossem, como se já existissem. Deus está nos chamando para isso. Ela creu antes, e isso é fé bíblica. Isso é fé bíblica. É crer antes de acontecer. Depois que o muro caiu, todo mundo acreditou. O muro estava no chão. Raabe foi diferente. Raabe acreditou antes disso. Ela disse: Deus já entregou essa terra para vocês, ninguém vai resistir vocês. E escuta aqui, Raabe não foi salva por um discurso, viu? Depois você lê em casa capítulo 2 de Josué. Eu não tenho tempo aqui, senão toma muito tempo ler tudo. Mas depois você lê em casa. Raabe não foi salva por um discurso. Não tem aqui uma conversa dela com os espias, dizendo: olha, vai ser assim, assim, assado, vai acontecer isso. Antes, ela se antecipou. Ela falou primeiro aos espias: vocês, o Deus de vocês deu essa terra para vocês. Ela falou primeiro. Ela não foi salva por um discurso. Raabe foi salva por um posicionamento. Amém, amados? A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada por um discurso? Jesus pregou uma mensagem de cura divina para ela? Ei, mulher, senta aqui que eu vou te pregar agora uma mensagem falando de cura divina. Foi isso? Foi isso não? Como que a mulher foi curada? Como que a mulher foi curada, irmãos? Me ajuda aí, como ela foi curada? Tocando nas vestes. Posicionamento. Se eu tão somente tocar nas vestes, eu serei curada. Não foi Jesus quem disse, foi ela quem disse. Foi ela quem disse. Jesus entra na cidade e vem um leproso ao encontro dele, e o leproso diz: Senhor, se tu quiseres, podes me tornar são. Se tu quiseres, podes me curar. E Jesus disse: eu quero, seja curado. Posicionamento. Amém, amados? A gente muitas vezes fica só com discurso. A gente tem uma pregação certa para cada coisa, mas não tem posicionamento. Tem um versículo, igual que a gente faz com as crianças, para cada coisa tem um versículo, mas não tem posicionamento. Raabe se posicionou, ela tomou posição. Ela fez o quê? Ela escondeu os espias na casa dela. Depois você lê o texto, os soldados de Jericó foram lá na casa dela, e ela fez o quê? A Bíblia diz que ela escondeu os espias em cima do telhado dela. Entre o telhado e o forro da casa, eles espalhavam palhas. Ela escondeu aqueles homens lá. Ela enfrentou os soldados de Jericó, em meio dela ser morta por causa disso. Ela disse: não, os homens que vieram a mim foram embora. Eles já foram embora, eles fugiram, eles estão indo embora. E os soldados foram atrás deles, mas eles estavam lá. Posicionamento. Ela se posicionou ao lado de quem tinha a verdade, que era o povo de Deus. Amém, amados? Ela tomou uma posição. Ela escondeu os espias na casa dela. Segundo, os espias, quando vão sair da casa dela, diz assim para ela: você amarra esse fio. Pegaram um cordão escarlate, vermelho, e falaram: quando a gente vier combater Jericó, nós vamos olhar para a muralha, e se na janela da tua casa tiver esse cordão, quem tiver dentro da tua casa vai ser salvo. Mas se o cordão não tiver lá, nós não temos compromisso com você. Posicionamento.
ela colocou o cordão na janela da casa dela, ela amarrou aquele cordão na janela da casa dela, dizendo: eu creio. Sabe quando Deus disse lá no Egito: ó, eu vou passar essa noite, o destruidor vai passar nas casas, as casas que tiverem o sangue na porta, no umbral, o primogênito não vai morrer. E foi exatamente assim. O texto não fica com pormenores, mas se algum hebreu não acreditou e não passou o sangue na verga da porta, certamente o primogênito dele morreu também. O texto não entra nesse pormenor, mas todos os primogênitos das casas, onde não havia um posicionamento, em nome de Jesus, fala para o irmão que está do seu lado, por favor, nós temos que nos posicionar, diga isso, nós temos que nos posicionar. Primeiro, ela escondeu os espias. Segundo, ela amarrou o cordão. E terceiro, ela trouxe toda a família dela para a casa dela. Porque os espias falaram: quem estiver dentro da tua casa, pai, mãe, irmãos, família, toda a tua família que estiver dentro da tua casa, vai ser salva. Toda a família dela estava na casa dela para ser salva. Onde é que está a nossa família? Eu me livro, pastor, na minha casa, vou trazer todo mundo para minha casa. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é para levar para a tua casa, mas é para trazer para uma casa espiritual. É para orar, para que toda a tua família venha para a igreja, para que toda a tua família seja salva, para que toda a tua família esteja debaixo do sangue do Cordeiro, que é a chance de sermos livres da destruição final que vai vir. E ela atou o cordão. Anota aí Josué 2,18: ata este cordão escarlate à sua janela. Aleluia. A fé de Raabe é uma fé que age. E escuta aqui: fé sem ação é estéril. Ela podia ter ouvido tudo dos espias, podia ter falado: olha, vocês vão dominar essa terra mesmo, mas se ela não tivesse se posicionado, se ela não tivesse tomado a posição, você imaginou? Eu leio a Bíblia imaginando Raabe indo na casa dos parentes dela naqueles dias, porque não foi no mesmo dia, foi dias depois, ela indo na casa dos parentes: ó, vamos para a minha casa, porque Jericó vai ser destruída, vamos para a minha casa. O texto não entra nesse pormenor, mas vocês lembram dos filhos, dos genros de Ló, dos futuros genros de Ló? Ló foi avisar eles, falou: ó, vem para a minha casa, porque Deus vai destruir a cidade de Sodoma. E o texto sagrado diz que os dois futuros genros dele acharam que ele estava brincando, não levaram a sério a mensagem e acabaram sendo destruídos, morreram pelo fogo. Raabe foi chamar a família, e todos os que creram entraram na casa dela. Ei, se a tua família crê, ei, a palavra do Senhor, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Amém, amados? Fala para o irmão que está do seu lado: é você e a sua casa. É você. Se é teu irmão que está aí da tua casa, diz: é nós. É o Mateus: é nós. Que assim que os corintianos falam: é nós, né? Vamos ser salvos. Ata o cordão. Fé que não age é crença estéril. Tiago 2,16: assim também a fé sem obras é o quê? Morta. Assim também, Tiago 2,26: assim também a fé sem obras é morta. Raabe não negociou com o passado dela. Mas eu vou deixar aqui Jericó, e eu tenho uma posição, eu moro em cima do muro, gente, eu sou importante. O brilho deste mundo se apaga ante ti, a glória desta terra nada é. Lembra desse louvor? A glória dessa terra não é nada. Amém, amados? Não é nada. Tudo que você possa ser nesse mundo não é nada. E eu não estou aqui dizendo alguma coisa porque eu sou um pastor de uma igreja pequena, aqui na cidade pequena, não. Mas você pode ser o que for, a grandeza que for nesse mundo, nada se compara à nossa salvação. Amém, amados? Então, em nome de Jesus, você e eu, nós somos as pessoas mais ricas do mundo, porque nós temos a salvação que foi comprada não com ouro e não com prata, mas pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Amém, amados? Nem todo o ouro do mundo
Está escrito em Salmos: ainda que quisesse dar todo o ouro do mundo para a salvação de uma pessoa, seria desprezada toda aquela riqueza, seria desprezada, porque a salvação custou o sangue, e lá estava aquele cordão vermelho, representando o sangue de Jesus, na janela da casa dela, como lá no Egito, o sangue na porta, o sangue do cordeiro na porta, o destruidor passou, e não destruiu, não matou. A Raabe rompeu com a cidade e se alinhou com Deus. Raabe rompeu com o passado dela e se alinhou com Deus. Tem muito crente, irmão, que ainda está muito ligado ao passado, que é crente, é verdade, mas ainda tem saudade do teu passado sem Deus. É crente, é verdade, mas tem uma saudade daquelas coisas lá, daquela perdição do mundo. Vive na igreja, mas a cabeça está lá naqueles prazeres do passado. Raabe não, Raabe rompeu com tudo aquilo, disse: eu não quero mais nada disso aqui, eu quero ser parte do povo de Deus. E a pergunta do Espírito Santo é: o que precisamos romper hoje? Com o que nós temos que romper? Rompa hoje, com todo laço, com todo laço da armadilha do inimigo. Rompa hoje, rompa com o pecado, rompa com os prazeres, rompa em nome de Jesus. Faz como Raabe, rompe com o teu passado, diz: não, olha, acabou, eu quebrei a ponte com o passado, agora só vou olhar para frente. Lembra de Moisés, quando fala com o Faraó: Faraó, olha bem para minha cara, porque é a última vez que você está me vendo, você nunca mais vai me ver, porque eu vou atravessar esse mar, aleluia, e você nunca mais vai me ver. E nunca mais Faraó viu Moisés, mas Deus viu, porque Deus chamou Moisés para estar com ele na glória. O dia que ele morreu lá no monte, até hoje estão procurando o corpo de Moisés, não acharam, aleluia, porque certamente Deus tomou para si, aleluia. E eu quero ir para o final dessa palavra, com o que nós precisamos romper hoje. Saiba, vai ter resultado. Escuta isso aqui: Raabe não só ficou viva, mas ela foi enxertada na videira verdadeira. Ouça isso aqui, Mateus 1,5, genealogia de Jesus, pastora. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Você sabe quem foi Boaz? Você sabe quem foi Boaz? Boaz foi avô de Davi. Raabe agora está na genealogia de Jesus. Aleluia! De prostituta de Jericó, a família de Jesus, foi isso que ela fez, foi isso que Deus fez com ela. É isso que Deus quer fazer com o teu amigo, o teu parente, com o teu vizinho. É isso que Deus quer fazer com o teu colega de trabalho. É isso que Deus quer fazer, quer tirar ele das trevas e transportar ele para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Oh, aleluia! Sabe qual é o texto e o contexto de Mateus 1,5? Depois você lê em casa. A genealogia de Jesus conta todo mundo que está na árvore genealógica de Jesus, e lá está Raabe. Sabe quem era Salmão? Ela não casou com qualquer não, viu? A Bíblia diz que ele era um príncipe. Salmão era um príncipe do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus. Tem solteiras, hein? Solteiro. Um príncipe do Senhor. Aleluia, amém, amém. Deus vai preparar um príncipe do Senhor. Raabe se casou com um príncipe chamado Salmão, e ela passou a ser família de Jesus. Jericó não resistiu, as muralhas caíram, mas a casa de Raabe prevaleceu. Josué 6,25, assim Josué conservou com vida a Raabe, aleluia. Toda a família dela, todo mundo que estava na casa dela foi salvo. A muralha de Jericó, as muralhas caíram, mas antes das muralhas caírem, eles tiraram a família dela. E é lindo, lindo, lindo o texto. O texto diz que Raabe, o escritor de Josué diz: e Raabe vive até hoje no meio do povo de Deus. Aleluia. Não foi uma estação,
não foi um fato isolado que aconteceu, não, olha, ela teve uma experiência. Está cheio de crentes que tiveram só uma experiência com Deus. Deus não quer te dar experiência, Deus quer te dar salvação. Amém, meu irmão? Não é viver de experiências, não, eu tive uma experiência. Experiências são agradáveis, mas desde que elas estejam dentro do contexto da salvação. Dentro do contexto da salvação, aí sim nós vamos viver a experiência. Mas tem gente querendo só experiência, meu irmão. Sabe o que acontece? Tem restaurante aí que chama experiência. Às vezes é uma experiência mesmo. Você vai comer uma experiência, você fala, meu Deus, da onde veio isso aqui? Né? Às vezes uma experiência ruim, né? Ou um parque, vai ter uma experiência, viver um dia. Não, nós não queremos viver um dia, nós queremos viver para sempre, no meio do povo de Deus. Quando estão comigo, diga amém. A casa de Raabe prevaleceu, as muralhas de Jericó caíram. Deus não honra quem se justifica, Deus honra quem se posiciona. Amém, amados? Raabe não se justificou. Mas eu sou uma prostituta, e será mesmo que Deus quer me salvar? Não, ela aceitou o plano na mesma hora. Ela compreendeu que ela estava dentro do plano. Como que aqueles espias foram parar na casa dela? À toa? Não, aqueles homens foram guiados pelo Espírito Santo. Eu preciso crer nisso. A palavra chegou até mim, não foi à toa, foi guiada pelo Espírito Santo. E Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Meu irmão que está aqui nessa noite, minha irmã, Deus quer usar você, como usou aqueles espias. Está cheio de Raabes por aí, E entenda, não estou falando de mulheres só, estou falando de homens também. Gente que está perdida aí, e que precisa de ter uma experiência viva e verdadeira com o Senhor da salvação. Que ouçam a palavra, que recebam a palavra. Aqueles espias levaram para a casa de Raabe salvação. Eu termino minha palavra aqui. Raabe não tentou salvar a cidade. Nossa, pastor, mas ela devia tentar salvar a cidade. Não, porque ela sabia que aquela cidade ia ser destruída. Ló não tentou salvar a cidade, porque sabia que a cidade ia ser destruída. Raabe salvou as pessoas que creram na mensagem dela. Ló pregou e não acreditaram na mensagem dele. Eu e você precisamos falar, pregar, anunciar que vai haver uma destruição. Eu não tenho aliança com a cidade, a minha aliança é com Deus. Amém, amados? Eu não quero salvar a cidade, eu quero marcar minha casa. Amém, queridos? A nossa casa precisa ser marcada.